Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês de placas motoras. As placas motoras, pessoal, como elas funcionam? Esse vídeo resume bastante como as placas motoras funcionam e o que elas são. Aqui, pessoal, temos uma fibra muscular e as placas motoras ou junções neuromusculares representam as conexões entre neurônios e músculos, ou seja, fibras musculares esqueléticas principalmente. Aqui, pessoal, temos o seguinte: quando o neurônio ele libera neurotransmissores aqui para o músculo esquelético, ele estimula o processo de contração muscular da fibra esquelética, do musculatura esquelética. E como isso ocorre? Isso ocorre, pessoal, por meio de neurônios principalmente colinérgicos. Os neurônios colinérgicos eles contêm então acetilcolina armazenada nas vesículas sinápticas. A partir do momento em que há o influxo de cálcio, como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, o cálcio se liga à sinaptotagmina encontrada aqui, como vocês vão ver pelo vídeo, e o cálcio, ao se ligar na sinaptotagmina, ele vai provocar a fusão das vesículas sinápticas, a membrana celular neuronal, e a fusão das vesículas sinápticas à membrana celular neuronal, devido à ação das proteínas ali, interação das proteínas SNAR, vão provocar a liberação do neurotransmissor acetilcolina. Aqui temos o influxo de cálcio, o cálcio lá se liga na sinaptotagmina, ao se ligar na sinaptotagmina, ele estimula a associação das sinaptobrevinas, as sintaxinas, SNAP25, que são aquelas proteínas SNAP de membrana celular neuronal, e a liberação do neurotransmissor acetilcolina. A acetilcolina vai atuar principalmente aqui nos receptores musculares nicotínicos, promovendo o influxo de sódio, e o influxo de sódio vai provocar a despolarização da fibra muscular. Isso vai gerar então um processo de contração muscular. Isso, como vocês podem ver aqui, o influxo de sódio, isso é o processo básico então da contração muscular. Contração muscular é por neurônios colinérgicos, então há um influxo de cálcio nos neurônios ligados à fibra muscular, por meio das junções musculares, neuromusculares. O cálcio vai estimular a liberação do neurotransmissor acetilcolina, a acetilcolina vai atuar em seus receptores nicotínicos, vai promover o influxo de sódio, e por fim teremos aqui, pessoal, a ação do foco dessa aula, que é das enzimas acetilcolinesterases, que vão então agir nas acetilcolinas, degradando-as em colina e acetil, e essa colina vai ser recaptada pelos transportadores de colina no neurônio colinérgico, como nós já vimos em aulas anteriores, e por isso eu resumi para vocês aqui o que são placas motoras ou junções neuromusculares. Pessoal, o foco dessa aula são os anticolinesterásicos. A enzima acetilcolinesterase, como eu já comentei com vocês na aula de neurotransmissão colinérgica e agora nas placas motoras, são as enzimas que atuam clivando a acetilcolina em colina e acetil. Isso diminui então a ação do neurotransmissor acetilcolina nos seus receptores e, portanto, diminui a disponibilidade desse neurotransmissor ali na fenda sináptica ou na junção neuromuscular. Junção neuromuscular, resumindo o slide anterior, pessoal, o vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, é a conexão entre neurônios e músculos e que permite a contração muscular, então, a partir da ação do neurotransmissor acetilcolina principalmente. E aqui, pessoal, eu vou falar então das anticolinesterases, ou seja, os fármacos que bloqueiam a ação das enzimas acetilcolinesterases. Um pouco da história, pessoal, das colinesterases ou dos fármacos, no caso, anticolinesterásicos. Muitos anos atrás, tribos indígenas sacrificavam, pessoal, inimigos ou em rituais de sacrifício dessas tribos por meio do uso de sementes dessa planta chamada Physoestigma
venenosa, ou seja, era uma planta venenosa que os índios utilizavam como veneno para sacrificar pessoas em rituais das suas tribos. O que os índios utilizavam? Eles utilizavam as sementes dessa planta, Chrysostigma venenosa, porque nas sementes dessas plantas, chamadas sementes calabar, continham veneno do qual eles extraíam. Mais tarde, pessoal, foi isolado esse veneno por cientistas e descoberto que nesse veneno estava contida a substância fisostigmina. E essa fisostigmina, então, era responsável por provocar o envenenamento das pessoas e a sua morte. O que aconteceu posteriormente? Anos foram se passando com o decorrer então da história dos anticolinesteráticos, e a fisostigmina foi utilizada ao invés de veneno, ela começou a ser utilizada como fármaco. E o primeiro uso terapêutico da fisostigmina era para o tratamento de glaucoma. Glaucoma, pessoal, é uma doença ocular que consiste no aumento da pressão intraocular. O aumento da pressão intraocular é principalmente pelo acúmulo de líquido, como vocês podem ver aqui, essa água desenhada no interior do olho. Esse líquido é chamado de humor vítreo e humor aquoso. Temos esses dois tipos de líquidos intraoculares. E o aumento desse líquido, o acúmulo desse líquido em pessoas que têm glaucomas, provoca aumento de pressão intraocular, e o aumento de pressão intraocular causa danos no nervo óptico dessas pessoas. E a fisostigmina, na história, teve seu primeiro uso, então, para o tratamento de glaucoma. Posteriormente, pessoal, desenvolveram outro fármaco com base nas ações da fisostigmina e na sua estrutura, que é a neostigmina. A neostigmina ela foi usada principalmente para o tratamento de atonias, ou seja, a falta de movimento, a dificuldade de movimento do trato gastrointestinal, como por exemplo redução dos processos digestivos realizados pelo estômago, absorção de nutrientes e formação de bolo fecal pelos intestinos, e ela então foi utilizada para tratar essa ausência de movimentos estomacais e intestinais, auxiliando então na peristalsia desses órgãos e nas suas secreções, consequentemente no processo de digestão e absorção de nutrientes. A neostigmina também foi utilizada para o tratamento de miastenia grave. Miastenia grave é uma doença, pessoal, em que as pessoas têm fraqueza muscular, e um dos sintomas, pessoal, que podem ser observados é a queda da pálpebra devido à fraqueza do músculo aqui ciliar e dos músculos da pálpebra, que não conseguem resisti-la e, portanto, ela fica nesse aspecto. A miastenia grave é uma doença autoimune em que provoca o bloqueio, destruição ou diminuição então da densidade de receptores de acetilcolina. Consequentemente, como os receptores de acetilcolina, dentre eles os nicotínicos musculares que eu havia falado, permitem a contração dos músculos pelo influxo de sódio e todo o processo que eu expliquei em placas motoras, as pessoas têm essas deficiências musculares. Quando é uma doença autoimune, os anticorpos produzidos por essas pessoas vão bloquear esses receptores de acetilcolina, então. E aqui, pessoal, continuando a história dos anticolinesteráticos, foram produzidos posteriormente o paration e o malathion, que foram utilizados então e até hoje são utilizados como inseticidas. Então aqui um outro uso, uma outra descoberta dos anticolinesteráticos, o combate a insetos, então e pragas de lavouras agrícolas. E aqui, pessoal, temos também meados ali próximos à Segunda Guerra Mundial, em que houve conflitos então entre os países Alemanha e Estados Unidos, houve o desenvolvimento de armas químicas, os chamados organofosforados. Os organofosforados, pessoal, são bloqueadores de colinesterase, ou seja, são anticolinesteráticos, que foram, além de serem desenvolvidos como inseticidas, em meados da Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos como armas químicas. Como, por exemplo, os alemães desenvolveram o Soman e o Sarin, que são organofosforados que se comportam como gases tóxicos.
Esses gases, então, eles são letais, porque eles conseguem provocar danos, então, aos seres humanos ao serem inalados. Outro organofosforado, que também é um anticolinesterase que foi desenvolvido na história, foi o diisopropilfluorofosfato, DFP, desenvolvido como arma química pelos Estados Unidos também no período ali da Segunda Guerra Mundial. Aqui, pessoal, gostaria que vocês observassem a estrutura dos anticolinesterásicos. A acetilcolina tem essa seguinte estrutura aqui, como vocês podem ver. Ela tem um grupo aqui, nitrogênio ligado a vários metis, por isso ela tem uma função aqui, a amina, de uma trimetilamina, que são 3 metis ligados a um átomo de nitrogênio, e ela tem aqui também um grupo éster, em que nós podemos ver um carbono ligado a um oxigênio por dupla ligação e ligado a outro oxigênio, também, nesse caso aqui, por uma ligação simples, e esse oxigênio ligado a um grupo carbono aqui. Então temos a acetilcolina, que é formado por um grupamento amina e um grupamento éster, e temos similaridades estruturais entre os anticolinesterásicos e a acetilcolina. Por que, pessoal, essas similaridades? Porque a acetilcolina ela é degradada pela acetilcolinesterase através de sua ligação à estrutura dessa enzima, sendo convertida em colina e acetil. Isso faz com que ocorra o término, então, da acetilcolina nas junções neuromusculares, por exemplo. Assim, para bloquear a acetilcolinesterase e disponibilizar mais acetilcolina, desenvolver os anticolinesterásicos, que, como vocês podem ver, tem estrutura similar à acetilcolina. E como que esses anticolinesterásicos atuam? Aqui, pessoal, temos a interação da acetilcolina com a enzima acetilcolinesterase. O que acontece? A acetilcolina, a partir do seu grupamento amino, ela tem uma interação eletrostática com um sítio de ligação lá da enzima acetilcolinesterase entre um resíduo aqui de glutamato, que tem uma carga lateral aqui negativa, com o nitrogênio carregado positivamente da acetilcolina. E um outro ponto de interação da acetilcolina com a enzima acetilcolinesterase é no sítio estérico. Por que estérico? Porque esse sítio ele se liga ao grupo éster da acetilcolina. E esse aqui é chamado de sítio eletrostático, porque há uma interação com caráter iônico entre carga negativa de um aminoácido glutamato da acetilcolinesterase com um átomo de nitrogênio da acetilcolina carregado positivamente. E aqui no grupamento éster temos uma interação do tipo ligação de hidrogênio entre uma cadeia lateral de um resíduo de serina da acetilcolinesterase e o oxigênio aqui ligado ao carbono éster da acetilcolina. A ação da acetilcolinesterase, como eu já havia dito várias vezes em outras partes da aula, é clivar a acetilcolina em ácido acético ou acetato, ou também chamado de acetil e colina. Aqui, pessoal, temos que os anticolinesterásicos eles são classificados como inibidores reversíveis de curtação, reversíveis de elongação ou irreversíveis. Aqui eu vou falar um pouco das diferenças entre eles. Como que funciona aqui os inibidores da acetilcolinesterase reversíveis de curta duração? Temos aqui o exemplo do hidrofônio. Como nós podemos ver, aqui está a acetilcolinesterase e a ligação dela com a acetilcolina, degradando a acetilcolina em colina e acetil-CoA. Acetil ou ácido acético. E aqui, pessoal, anticolinesterase, mais especificamente o hidrofônio, que ele vai bloquear a ação da enzima acetilcolinesterase, tendo estrutura acetilcolina, então ele se liga a essa enzima. Pelo grupo dele, que é similar ao grupamento amino da acetilcolina, ele vai interagir por interação eletrostática com o aminoácido glutamato ali da acetilcolinesterase,
entre cargas positivas do seu nitrogênio e cargas negativas daquele glutamato ali, e ele desenvolve uma interação com o resíduo de histidina que está ali próximo. Esse resíduo de histidina, eles vão interagir então com esse grupo aqui do hidrofônio, que é um anticolinesterase, por ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, pessoal, lembrando lá da química, ocorre quando temos átomos de oxigênio, nitrogênio ou flúor ligados a átomos de hidrogênio, e esses átomos de hidrogênio são disputados com outros átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, sendo atraídos pelos elétrons desses átomos aqui. Como vocês podem ver, o hidrofônio ele não se liga, ele não interage com resíduos de serina da acetilcolinesterase. Resíduos de serina estes que são responsáveis ali por compor o sítio estérico, ou seja, o sítio que interage com o grupo éster da acetilcolina. Como ele não interage com esse sítio, somente com o sítio eletrostático, o hidrofônio ele tem uma fraca interação e ação sobre as acetilcolinesterases. Logo, ele é um inibidor reversível de curta duração. Ele vai atuar pouco, isso é importante, pessoal, ele vai atuar pouco nas enzimas acetilcolinesterases. Ele não vai ter ações no sistema nervoso central, somente periféricas, principalmente nos músculos, e ele então tem essa curta duração. Ele não interage com os sítios estéricos. E essas interações aqui com o sítio carregado com o sítio eletrostático são somente intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Não tem ligações fortes, não tem ligações covalentes. Aqui, por exemplo, o resíduo de serina. Aqui, por exemplo, o resíduo de serina no sítio estérico, só mostrando que eles não têm interações com esse sítio. Inibidores reversíveis de longa duração. Temos a tacrina e a donepezila como exemplos, e elas têm grupos diferentes, como por exemplo a donepezila tem um grupo éster aqui, que permite com que esses anticolinesterásicos interajam com o sítio estérico. Se eles interagem com o sítio estérico, consequentemente eles vão ter interações mais fortes do que o hidrofônio, que por exemplo é um inibidor reversível de curta duração. São interações somente intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Não tem a ligação direta na enzima acetilcolinesterase. Não tem ligações covalentes. Mas eles são de longa ação ou longa duração. E esses fármacos eles são altamente hidrofóbicos, ou seja, lipofílicos. Portanto, eles atuam mais no cérebro do que o hidrofônio que atuava somente no sistema nervoso periférico, pois eles são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e causar então processos ali no sistema nervoso central. Temos aqui os inibidores reversíveis de longa ação. Outros exemplos é a neostigmina, que tem um grupo que a classifica como inibidor reversível do tipo carbamato, porque ela tem um grupo chamado metilcarbamato. E esse inibidor reversível de longa ação, ele tem uma ação diferente. Aqui, pessoal, não quero entrar tanto em detalhes, eu não quero tanto que vocês se preocupem com essas interações intermoleculares e ligações de uma maneira tão específica como está aqui. Mas eu quero dizer para vocês que os inibidores de colinesterase ou acetilcolinesterase, eles podem ser reversíveis de curta ação, reversíveis de longa ação ou irreversíveis. E essas são só suas classificações. E aqui é um aspecto diferente, em que há um inibidor reversível de longa ação que ele se liga covalentemente à enzima acetilcolinesterase, provocando esse grupo aqui metilcarbamato serina ou metilcarbamato enzima, e também tem longa ação. E por fim, os inibidores irreversíveis, que são os organofosforados. Os organofosforados, eles são de longa ação e dificilmente eles se desligam da acetilcolinesterase.
Portanto, eles são utilizados como inseticidas, ou seja, para matarem insetos, ou até mesmo como armas químicas, como os gases nervosos, porque ao se ligarem fortemente e covalentemente, ou seja, uma ligação química mesmo, à enzima acetilcolinesterase, eles provocam a sua difícil remoção. E por toxicidade devido ao acúmulo de acetilcolina, eles provocam danos tanto no sistema nervoso periférico quanto no sistema nervoso central. E assim provocam danos nos órgãos, nos músculos e até mesmo então no cérebro propriamente dito. E por isso eles são extremamente tóxicos e considerados irreversíveis e de longa ação. Era isso que eu queria entrar em detalhes aqui com vocês e falar que é possível romper suas ligações ali com a enzima acetilcolinesterase, ligações essas covalentes por meio da hidrólise provocada por ação de moléculas de água, mas dificilmente essas ligações são rompidas e ele então é de longa ação e considerado irreversível. A sua classificação como irreversível é porque eles se ligam covalentemente, então fortemente a essas enzimas. Aqui, pessoal, o mecanismo de ação geral que eu quero que vocês foquem bastante nessa aula é que existem então inibidores de acetilcolinesterase reversíveis, de curta e longa ação, e os irreversíveis. E o mecanismo de ação de todos eles é bloquear a ação da enzima acetilcolinesterase. Bloqueando a ação dessa enzima, aumenta a disponibilidade de acetilcolina, porque reduz a formação de colina e acetil devido à quebra da acetilcolina. Aumentando a disponibilidade dela, aumenta suas ações nos seus receptores. Gostaria de lembrar para vocês que existem outras enzimas semelhantes à acetilcolinesterase, como por exemplo a butirilcolinesterase, que é produzida pelo fígado e tem ação principalmente sobre a acetilcolina que está na corrente sanguínea. É só um detalhe, pessoal, que existem outras colinesterases, mas isso também não precisam concentrar nesse aspecto. Concentram no mecanismo de ação aqui dos anticolinesterásicos e que eles são então classificados em reversíveis e irreversíveis. Reversíveis somente interagem intermolecularmente de maneira fraca com a enzima acetilcolinesterase e irreversíveis se ligam covalentemente às enzimas colinesterases. Aqui as propriedades farmacológicas dos anticolinesterásicos. Eles então aumentam a disponibilidade de acetilcolina nas fendas sinápticas, que vão atuar em receptores muscarínicos, nicotínicos musculares, nicotínicos neuronais e também nos receptores colinérgicos do sistema nervoso central. Nos anticolinesterases de ação periférica, pessoal, ou seja, que não atuam no sistema nervoso central, eles atuam principalmente em receptores muscarínicos encontrados em órgãos como o coração, os vasos sanguíneos, os pulmões, nos rins, no trato gastrointestinal. Isso vai provocar todas aquelas ações de acetilcolina nos receptores muscarínicos que eu descrevi para vocês lá na aula de sistema nervoso autônomo. Em receptores nicotínicos musculares, a nicotina estimula então a contração muscular. No entanto, os anticolinesterásicos muitas vezes eles são seguidos de uma paralisia muscular, ou seja, o excesso de acetilcolina ali vai diminuir a efetividade de ação dela nos seus receptores e vai diminuir os estímulos dos músculos. Da mesma forma, pessoal, a acetilcolina pode atuar em gânglios neuronais ou em neurônios que são distribuídos pelo sistema nervoso periférico, ou seja, nas periferias do organismo, estimulando esses neurônios por meio de receptores nicotínicos neuronais, mas provocando logo em seguida sua depressão ou diminuição da sua atividade. Os anticolinesterásicos que atravessam a barreira hematoencefálica e atuam no sistema nervoso central, eles estimulam e depois também deprimem o sistema nervoso central. A toxicologia relacionada aos anticolinesterásicos, principalmente os inibidores irreversíveis da colinesterase, os organofosforados, que são assim chamados porque são compostos orgânicos de orgânicos e fosforados porque tem grupo fosfato. Seus principais efeitos
Oculares são a miose, a dor e a visão reduzida. Problemas respiratórios ou efeitos respiratórios causados pelos organofosforados, ou seja, intoxicação com organofosforados. Coriza, fadiga, que é o cansaço respiratório, e aquele famoso aperto no peito, uma certa pressão na região do tórax, que as pessoas podem sentir. Gastrointestinais temos náusea, dores abdominais, anorexia, nos músculos fraqueza muscular, fadiga e paralisia muscular em casos mais graves. No sistema nervoso central ele pode atuar provocando ataxia, que é a irregularidade dos movimentos musculares, confusão mental e convulsões. O diagnóstico e tratamento por intoxicação com organofosforados, como por exemplo com excesso de inseticidas ou com gases nervosos, que são as armas químicas, dado pelo diagnóstico por sinais e sintomas apresentados, como alguns deles apontados aqui, tem vários outros, e o histórico de exposição, a pessoa descrever que foi exposta a uma região em que tinha os gases nervosos ou em região em que estava sendo usado então vários inseticidas e assim por diante. O tratamento é com o uso de atropina para diminuir a atividade então da acetilcolina nos receptores muscarínicos. A atropina é um antagonista muscarínico, isso diminui vários desses sintomas aqui, porque o bloqueio das colinesterases pelos organofosforados e aumento da acetilcolina provoca o excesso da atividade nesses órgãos. Reduzir a exposição aos organofosforados, ou seja, sair daquele local e usar muitas vezes o suporte das vias aéreas dessas pessoas com o uso de oxigênio, aparelhos então de oxigênio, como nebulizadores, então, dentre outros. E nos casos de convulsões é usado o benzodiazepínico diazepam, que atua também como relaxante muscular, mas nesse caso é utilizado para tratar convulsões. E o tratamento de choque em casos de choque anafilático também deve ser feito. Os usos terapêuticos dos anticolinesteráticos, a exemplos da neostigmina, foi bastante utilizado para as atonias, ou seja, a falta de atividade peristáltica do trato gastrointestinal, uma redução da atividade também da bexiga urinária e redução da micção. A neostigmina é utilizada para tratar essas condições, aumentando então o tônus da musculatura gastrointestinal e da bexiga urinária. A fisostigmina foi utilizada primeiramente para o tratamento do glaucoma, um de seus principais usos. A piridostigmina, utilizada para o tratamento da miastenia grave, que é aquela doença que eu falei no início da aula. A donepezila, como ela é um fármaco altamente lipofílico, atravessa a barreira hematoencefálica e atua no cérebro, no sistema nervoso central. Ao bloquear a acetilcolinesterase e aumentar a disponibilidade de acetilcolina. A acetilcolina, como eu já falei lá na primeira parte da nossa aula de farmacologia da neurotransmissão, é o neurotransmissor do aprendizado, atua também na formação da memória e é utilizado então para o tratamento de condições como doenças, entre elas o Alzheimer, que provocam perda de memória, principalmente pelo dano em neurônios colinérgicos ali que ocorre nesses pacientes com essa doença. Por isso a donepezila é usada para o Alzheimer. O ambenônio é utilizada para aumentar a atividade muscular, a musculatura esquelética, principalmente para combater os efeitos de drogas que causam paralisia, sendo essas drogas causando paralisia reversível. E pessoal, aqui para finalizar nossa aula eu vou falar um pouco da toxina botulínica e como ela atua. Aqui temos a junção neuromuscular, as vesículas sinápticas e aqui a toxina botulínica. A toxina botulínica, pessoal, elas entram aqui nos neurônios das junções neuromusculares ou placas motoras, que é o contato entre os neurônios e músculos esqueléticos. A partir do momento em que a toxina botulínica entra nesses neurônios por meio de transportadores, ali como apontado aqui no vídeo,
A toxina botulínica ela vai se ligar às proteínas aqui, SNER de membrana celular neuronal, bloqueando ou degradando essas proteínas, impedindo com que as vesículas sinápticas se liguem a elas. Consequentemente, se não há ligação das sinaptobrevinas e sinaptotagminas, proteínas SNER vesiculares lá das vesículas sinápticas, com as sintaxinas SNEP25 lá da membrana celular neuronal, o que a toxina botulínica faz? Ela bloqueia a liberação de neurotransmissores por bloquear o processo de fusão das vesículas sinápticas. Por isso, a toxina botulínica ela é muito utilizada para tratamentos de estética como paralisantes dos músculos da face, porque ela bloqueia a liberação do neurotransmissor acetilcolina, bloqueando a fusão dessas vesículas sinápticas. Então, o mecanismo de ação dela é essa. E assim, pessoal, o rosto das pessoas que usam a toxina botulínica como tratamento, então, estético para rugas e outros procedimentos, eles têm dificuldade de se movimentar o rosto durante o uso dessa toxina. Mas a toxina botulínica ela foi descoberta na bactéria Clostridium botulinum, causando a doença chamada botulismo, que provoca sérios danos, então, e até mesmo a paralisia e morte dos indivíduos quando infectados com essa bactéria e adquirindo então a doença botulismo. E por fim, pessoal, é isso. Eu gostaria de dizer para vocês dos fármacos que atuam em placas motoras. Foco então, pessoal, nos anticolinesterásicos. E obrigado a todos. As referências que eu utilizei foi principalmente o livro Guildman e Gilman de farmacologia. Tem também, pessoal, referências de farmacologia da neurotransmissão nos livros Guyton, que é o Tratado de Fisiologia, e no Princípios de Neurociências vocês vão achar mais específicos as questões de neurotransmissão, que é um livro do Campbell. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me encaminhe um e-mail, avisem a professora Júlia. Eu estou à disposição para solucionar dúvidas de todos. Peço desculpas caso eu tenha explicado muita coisa, ou tenha falado muito rápido. E eu gostaria daquele feedback de vocês para falar à professora Júlia que tipo de aula vocês gostam mais. Com mais ou menos slides, menos ou mais tempo de aula, mais ou menos detalhes. Vocês podem ver que teve aulas mais simples, aulas mais detalhadas e assim por diante. Obrigado a todos e tenham um bom dia.